Em nome de Jesus, glória a Deus. Deus, toma o teu servo, Senhor, na noite deste dia. Deus, continua trabalhando da forma que Ele apraz, da forma que Ele agrada. Deus, se existir algum empecilho ainda no mundo espiritual, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, não fluir sobre este lugar, já começa a jogar por terra. Deus, que todo espírito da revelação, espírito, Senhor, da sabedoria, repouse, Senhor, sobre o Teu servo. Deus, descortina, Senhor, os segredos da nossa alma, descortina, Senhor, os segredos do nosso coração. Deus, que o Senhor desça com uma glória peculiar, com uma glória particular. Deus, nós somos Seu jardim fechado e nós vamos ser regados pela Tua santa palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Glória a Deus. Muito bom sentirmos a presença do nosso Deus, não é verdade? Aleluia. Muito, muito gostoso. Por isso que o salmista diz que mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 fora dele. Porque podemos entender esse texto quando sentimos a glória dele, né? Nada pode ser comparado com essa glória, com essa presença. Não existe nada melhor do que isso. Nada. Aleluia. A droga não é melhor do que a presença. A bebida não é melhor do que a presença. Aleluia. O pecado, a prostituição não é melhor do que a presença. Nada disso pode ser comparado. Aleluia. Atos capítulo 16, versículo 16. Quero saudar os irmãos também que estão em casa através da nossa página, nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Atos 16, versículo 16. Hoje é a 6ª semana da campanha O Sinal do Livramento. E assim, nós temos visto, né, como Deus tem falado conosco. E hoje eu acredito que não vai ser diferente, amém? Todos acharam? Está aqui também, né? Então vamos ler. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito, recebe nem pratica, visto que nós somos romanos. E a multidão se levantando unida contra eles, os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Amém? Somente esses versículos. Pode tomar o seu assento. Se você sentir desejo de glorificar a Deus, fica à vontade. Aleluia. Querido, como eu já falei aqui, hoje é a 6ª semana da campanha que Deus falou ao nosso coração, tem falado, que é a respeito do sinal do livramento. E nós sabemos que nós podemos vivenciar aqui, né, você vivenciando a sua vida, eu a minha, e você de repente compartilhando com alguém, você tem vivenciado o quão Deus tem sido bondoso com você, com a sua família, o quão Deus tem dado livramentos a você, a sua família, e o quanto Deus tem sido cuidadoso com você.
E nós podemos ver que Deus ele tem várias maneiras para poder agir. Deus tem várias maneiras através de vários sinais para que Ele possa nos dar um livramento. Tem coisas que vai acontecer na nossa vida que de repente não podemos entender no momento, mas lá na frente vamos entender, assim como Ele disse para Pedro: Pedro, o que faço agora tu não entendes, mas chegará um dia que tu entenderás tudo isso. Ou seja, tem coisas que acontecem que aos nossos olhos nós não entendemos no momento, mas Deus está preparando algo para nossas vidas. De repente, até um livramento que Ele está te dando pelo aquilo que aconteceu, que não era tão favorável àquilo que você queria. Mas Deus nessa noite, Ele vai falar para nós, e você vai entender que muitas das coisas que têm acontecido na sua vida é sinal de livramento de Deus para você. Amém? De repente você até murmurou, questionou a Deus, e de repente nem aceitou algumas coisas que aconteceu, mas isso é Deus nessa noite dizendo para você: fica calmo, fica tranquilo, porque isso é livramento que eu estou te dando, é livramento que eu estou dando para a sua vida. Querido, acabamos de ler um texto onde Paulo ele começa a fazer a sua segunda viagem missionária. Paulo ele vai evangelizar até uma cidade. Paulo ele se programa em viajar até junto com Silas e Timóteo e os outros discípulos que estavam com ele. E Paulo vai fazer uma da segunda viagem missionária dele. E ele tinha um propósito de ir a um certo lugar. Paulo ele tinha um destino que ele tinha colocado no seu coração para poder fazer essa missão que ele tinha para fazer, que era pregar o evangelho. E a Bíblia vai dizer que Paulo, num certo momento, ele tem uma visão. E ele tendo essa visão, e nessa visão ele vê um homem acenando para ele, dizendo: passai a Macedônia, passai-vos a Macedônia. E Paulo no Espírito ele entende a visão que Deus mostra para ele, e aí o Espírito revela ao seu coração qual era o propósito dele, daquela visão. E a Bíblia vai dizer que Paulo entende que Deus queria que ele não fosse para onde ele planejou em ir, mas sim para ir para Macedônia, porque Paulo precisava ir até aquele lugar, porque Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, Deus tinha algo a realizar sobre aquele lugar chamado Macedônia. E Paulo, através daquela visão que Deus deu a ele, direciona o destino de Paulo para que ele pudesse concluir a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer que Paulo, chegando nesse lugar, ele encontra uma mulher, uma vendedora de púrpura, e ela ouvindo as mensagens que Paulo pregava na beira da praia, ali as orações que Paulo fazia, ela é alcançada pelo Evangelho. A Bíblia vai dizer que ela, sendo alcançada pelo Evangelho, ela hospeda Paulo e aqueles homens que estavam com ele. E sendo assim, todos os dias Paulo saía de sua casa, da casa dessa mulher, e com ele, junto os discípulos, saía da casa daquela família e iam à praia para fazer continuamente as suas orações. Até que um dia a Bíblia vai dizer que aparece uma jovem. Essa jovem, ela tinha um espírito de adivinhação, a qual a Bíblia relata que ela dava muito lucro aos seus senhores. Ou seja, tinha pessoas que oprimiam aquela mulher, além de Satanás, oprimia ela com um espírito, aleluia, um espírito maligno que fazia com que ela viesse adivinhar. Na verdade, isso é enganar as pessoas. Então, além disso, existiam homens que lucravam com aquilo. E a Bíblia vai dizer que em um certo momento ela começa a andar atrás de Paulo e dos discípulos dele, Paulo e alguns homens, Paulo, Silas e alguns que estavam com ele, e ela começam a gritar o texto que acabamos de ler: esses homens pregam, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Só que chegou um momento que Paulo, ouvindo muito tempo aquilo, Paulo se perturbou em espírito, porque Paulo viu que não era o Espírito de Deus que havia falando aquilo, mas era o espírito maligno que estava sobre aquela jovem. E ali naquele momento Paulo começa a entender o propósito de Deus dele chegar naquele lugar. E por que você está dizendo isso, Davi? Eu quero te mostrar, porque tem coisas que acontecem na sua vida que Deus está te dando um sinal, porque existe sinal e existe o livramento. Nem todo o sinal é que ele vem condicionado ao livramento, nenhum sinal de repente não está condicionado, mas quando Deus direciona, ele te mostra, ou seja, ele te dá sinal. Por quê? Porque logo após vai vir livramento para a tua vida.
E a Bíblia vai dizer que Paulo vai, perturbado no espírito, Paulo vai e olha para aquela jovem e diz: espírito imundo, saia dela agora. E a Bíblia diz que ela é liberta daquele espírito que oprimia ela. E sendo assim, Paulo não atinge só uma atmosfera espiritual, Paulo atinge também os homens na terra, evangelista. Por quê? Porque acabaram o lucro deles. Acabando o lucro deles, ele, além daquela menina viver uma vida oprimida, aprisionada na escassez daquele espírito imundo, ela também era usada como moeda, ela era usada como um produto para ganhar dinheiro. Ei, querido, eu vim aqui da parte de Deus para dizer para você que nessa noite todo espírito que te oprime, tudo aquilo que tem oprimido a tua vida, tudo aquilo que tem escravizado você, e se Satanás com isso tem se alimentado, tem ganhado o campo, tem ganhado o território, eu, em nome de Jesus, na autoridade que há no nome sobre todo nome, eu venho dizer para você que nessa noite vai cair por terra toda a ação do inferno contra a tua vida, toda a operação de Satanás contra a tua vida. Oh, aleluia! De repente você fala para mim assim: mas eu não tenho espírito de adivinhação, mas tem algo que possa estar oprimindo a tua vida. De repente você vai dizer para mim: mas eu não consigo adivinhar nada, mas tem algo na tua vida que não rompe, tem algo na tua vida que não dá certo. Você bota a mão, não consegue alcançar, você até planeja, mas não consegue concluir. E eu, em nome de Jesus, eu vou orar daqui a pouquinho, e baseado nessa palavra não vai ficar ninguém, porque nessa noite tem libertação para você, tem livramento para a tua vida. E o todo espírito imundo, todo espírito maligno, nessa noite vai ter que bater. Não, vai ter que não, já está saindo da tua vida, já está indo embora. Por quê? Porque chegou, aleluia, a presença dele na tua vida. Oh, aleluia! E Paulo vai e começa a pregar e repreende aquele espírito daquela jovem. Sendo assim, até aí está tudo bem, até aí está maravilhoso, até aí está maravilhoso. Obedeceu a Deus, foi até a Macedônia, pregou, ganhou uma família para Jesus, expulsou o espírito imundo daquela jovem que vivia oprimida. Até aí está tudo bem, mas aí eu entro agora na mensagem que Deus colocou no meu coração. Aleluia! Até aqui está tudo bem, mas a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas é levado aos homens magistrados, às autoridades romanas, e sobre eles é levada uma calúnia, que eles começaram a pregar costumes que não eram deles, porque eles começaram a influenciar pessoas, eles começaram a arrastar pessoas, quando na verdade aquilo que estava sobre aquela jovem, aonde eles estavam lucrando, eles começaram a se sentir incomodados. Sabe por que a tua vida de repente parece que está dando tudo errado depois que você entrou para a igreja? Sabe por que de repente está dando tudo errado depois que você decidiu no teu coração entregar a tua vida para Jesus? Sabe o que? Porque parece que a tua vida parece que deu uma estagnada depois que você decidiu abandonar o pecado e viver uma vida de santidade. É porque o diabo que te enganava parou de te enganar, porque agora você não vive mais nas trevas, você vive na luz. E sabe o que é viver na luz? É viver diante daquilo que é a realidade. Tá difícil, tá, mas vai passar, porque aquele que é poderoso é fiel para te sustentar. Porque nas trevas você não vê, porque nas trevas você não enxerga, porque nas trevas você não consegue dar um passo, e você é iludido. Como assim? Entra num ambiente escuro, entra num ambiente, você não tem direção nenhuma, você não sabe se você está à frente da porta ou se você está para trás. Por quê? Porque não tem direção. Mas na luz não, na luz tem direção, na luz tem caminho. E é por isso que o salmista escreve lá no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, Deus vai te tirar do império das trevas e vai trazer você para o reinado do Filho, do amor dele, que é Jesus o justo, que é Jesus o Salvador, que é Jesus o Nazareno, que é Jesus, aquele que era, aquele que é e aquele que nós esperamos. Que a Bíblia diz que ele vai voltar, ele vai vir, ele vai me buscar, ele vai te buscar. Oh, aleluia.
se prepara. Você entrou aqui como Saulo entrou em Damasco, mas eu profetizo na tua vida e para você que está em casa, você entrou nesse culto como Saulo entra em Damasco, cego, oprimido, aprisionado, mas vai sair daqui como Paulo, pregador, evangelista, missionário, cheio da unção, cheio da graça. Ei, se prepara, porque é isso que Deus tem para você. Paulo diz assim: aprendi a viver em abundância, hoje eu sei viver sem. Aí você pensa que ele vai murmurar. Ele diz assim: não, eu achava que tinha tudo e não tinha nada. Hoje eu não tenho muito, mas o que eu tenho é suficiente. O que eu tenho é Ele, é Jesus. Porque hoje eu não vivo mais pela carne, mas vivo pela fé do Filho de Deus. Me dá a tua linha. Se prepara. Tem um terremoto se deu de Deus para a sua vida. Aleluia. Você vai entender o sinal do livramento nessa noite. O que Deus vai falar para você. Tem um terremoto vindo aí. Eu sei que você não pode pegar na mão, porque nós estamos seguindo as regras, os padrões. Mas aponta o dedo para o teu irmão e fala assim: tem livramento. Tem terremoto de Deus. Ei, tem terremoto de Deus. Tem terremoto de Deus para tu. Aleluia. Tem mudança de... Sabe o que significa isso? Tem mudança de vida para você. Tem mudança para você. Tem sinal de Deus vindo em direção à tua vida. Aí Paulo é levado aos magistrados. Estava muito bom tudo que estava acontecendo. Estava maravilhoso. Quem dera se fosse assim. Expulsa um demônio, faz a obra, ganha família, ganha almas para Jesus, e tudo vai virar um mar. Eu costumo dizer que águas tranquilas tem jacaré. Tu não vai encontrar jacaré no Oceano Pacífico, porque as águas são agitadas. Mas vai num lago, águas paradas. Eu costumo dizer que prefiro viver nas águas movimentadas, porque eu sei que tem anjo movimentando. Eu sei que tem Jesus cessando tempestade. Eu sei que tem Jesus cessando vento, do que águas paradas. Porque água parada tem jacaré ali. Águas paradas tem lodo, tem, aleluia, tem podridão. Ei, querido, o que você quer dizer? Eu não. Sabe o que o Espírito quer dizer com isso? Quem está parado nessa noite começa a se movimentar. Aleluia, você não entendeu. Eu não estou pedindo para você dar lugar, não. Eu estou dizendo para você que parou de fazer aquilo que Deus chamou para você fazer. Ei, começa a se movimentar, porque tem milagres de Deus para você. Aí Paulo é levado junto com Silas, e lá eles sofrem com o julgamento. A Bíblia diz que eles são açoitados. Que eles são açoitados injustamente, bem dizer. Não fizeram nada. Não pregaram nenhum costume que não era. Mas é porque acabou o lucro. Sabe por que o diabo está querendo destruir você? É porque você não faz mais a vontade dele. Ou seja, você tirou o lucro dele, você tirou a glória dele, você tirou o prazer dele, que é destruir. Que ele veio, como Jesus disse, que ele veio para matar, para roubar e destruir. É por isso que tudo parece que está se contrariando a tua vida. É porque você parou de fazer a vontade do adversário. E depois de ser açoitado, Paulo é levado para a prisão, é entregue ao carcereiro, ele e Silas, e botam ele na última cela, amarrado aos seus pés num tronco. Parecia o pior traficante do mundo, parecia uma ameaça, parecia um terrorista. Prenderam ele como se fosse um homem escrupuloso, só porque pregou o evangelho e expulsou um espírito imundo. Mas a Bíblia vai dizer que muito machucado e ferido, aleluia, ainda aprisionado, preso, Paulo não se deixa abater. E aí tem um sinal de Deus para você e para mim nessa noite. Nem sempre, primeira coisa, o primeiro sinal de Deus para a tua vida
Recebe aí, nem sempre aquilo que acontece na sua vida, que não é aparentemente bom aos seus olhos, quer dizer que é ruim para você. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos ainda entender aquilo que Deus tem para nós. Para que eu e você pudéssemos entender a vontade pastora de Deus para nós, Ele vai permitir acontecer algo para que você enxergue. Ah, sim, agora entendi o porquê que Deus me levou até aqui. Agora eu entendi o porquê de eu passar por isso aqui. Agora eu entendi o porquê de eu chegar e viver o que eu vivi até aqui. O que significa isso? Isso significa sinal de Deus. Aleluia. Raabe, o sinal foi a corda. O livramento foi ela esconder os 2 espias. Só a corda, sem esconder os espias, ia cair com tudo. Ia cair ela, família, muro, casa, ia cair, morrer todo mundo, como foi destruída a cidade. A corda foi o sinal, e o livramento foi esconder os espias. Porque se não esconde espia, aleluia, se ela não guarda aqueles homens, podia botar corda, podia botar lençol, podia botar o que for, que não ia adiantar nada. E o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que não adianta só você amarrar a fita, você tem que guardar aquilo que tem que guardar na tua casa. E o que eu tenho que guardar na minha casa, pastor? É a presença de Deus, é a palavra de Deus, é a santidade ao Senhor. Não adianta botar uma fita na janela, mas ouvir funk. Não adianta botar a fita na janela, ouvir e viver uma vida totalmente inverso daquilo que você acredita. Aleluia. Ei, querido, bota o sinal, mas guarda o livramento também, porque quem livra é Jesus, quem salva é Jesus, quem guarda é Jesus, quem liberta é Jesus, quem restaura é Jesus, quem levanta é Jesus, quem exalta é Jesus, quem abate também é Jesus, quem guarda é Jesus, quem livra é Jesus. Ei, tem sinal, mas tem livramento. E quem é o livramento? É Jesus. E é para finalizar, Paulo amarrado. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar que louvor foi que eles adoraram. Paulo amarrado, Silas amarrado, os 2 muito machucados, foram açoitados. Eles foram castigados 2 vezes, com o castigo dos romanos. E ó, toma açoite, toma açoite. Ei, sabe por que você parece que está apanhando da vida? Não é não, querido. É Jesus provando você. Isso é sinal. Aleluia. Essa prova que você está vivendo não é para matar você, não. É Deus te dando um sinal de que Deus está preparando algo muito grande para você. Aleluia. Aleluia. Eu nunca vi ninguém ser aprovado sem antes ser provado. Isso não existe, querido. Com Jesus não tem barganha. Na escola você cutuca o amigo do lado e cola. Mas com Jesus não tem cola para passar, não. Com Jesus tem que passar. E se não passar, vai fazer de novo. E se não passar na segunda vez, se prepara, ele não tem pressa, ele faz de novo. Então, querido, ei, querido, vamos continuar na escola do aprendizado, da aprovação de Deus. Ele está te provando. Se você passar, se prepara, tem um segundo estágio para você. E se eu não passar, pastor, fica tranquilo, ele não desiste de você, ele vai te provar de novo. E depois de Paulo estar ali, eles começam a conversar. Como é que você sabe, pastor? Eu imagino os 2 dizendo: Silas, vamos fazer o seguinte: todas as coisas, Silas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, Silas? Eu amo. Eu também amo, Paulo. Então vamos fazer o seguinte: vamos adorar ao Senhor. Mas antes de adorar, vamos orar primeiro, Silas. Vamos. E começaram a orar. E a Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas começam a orar ao Senhor. E depois começam a adorar, Cleito. E depois que a Bíblia vai dizer que eles começam a adorar, a Bíblia vai dizer que vem sobre eles um terremoto. E a Bíblia diz que o terremoto veio e estremeceu as cadeias. E sabe o que aconteceu? Não matou ninguém, só aconteceu, sabe o que? O terremoto foi feito naquele dia. Jesus desceu naquele dia somente para quebrar as cadeias, somente para quebrar as correntes, somente para livrar Paulo, Silas e todos aqueles homens que estavam com ele naquele cárcere. Eu quero dizer para você, de repente você está igual Paulo e Silas. A cadeia foi sinal e livramento foi o terremoto. Então eu profetizo sobre a tua vida: se prepara, que Deus vai mexer as estruturas para poder livrar você. Oh, aleluia.
Eu vou repetir para você entender. E eu finalizo essa mensagem. Aleluia. Paulo e Silas na prisão. Eles começam a orar. Se coloca de pé, se coloca de pé. Eles começam a orar. Depois da oração, eles começaram a adorar, entenderam? Então depois da oração, eles começaram a adorar ao Senhor. Depois da adoração, a Bíblia diz que Deus veio como um terremoto. Sabe como é que eu sei que Deus vem na terra, evangelista? É quando a terra estremece. Quando Moisés orou no Monte Sinai, Deus desceu. E a Bíblia diz que quando Deus desceu no Monte Sinai, o Monte Sinai bateu no Monte Hebron. Como assim? Em forma de terremoto. Toda vez que Deus desce na terra, pastora, tem terremoto. Ou seja, o que é isso? Quando nós ouvimos que houve um terremoto em algum país, vimos como algo ruim. Mas nessa noite, o terremoto de Deus não vai ser algo ruim, vai ser livramento para a tua vida, vai ser livramento para a tua casa, vai ser livramento para você. Oh, se prepara, porque o que você está vivendo é sinal para o livramento chegar. Paulo foi preso, mas teve um livramento. Aí eu falei, Senhor, o livramento foi para Paulo? Aí Deus falou comigo, claro que não. Paulo foi o livramento. Como assim, Senhor? Porque tinha homens dentro daquela cela, tinha um carcereiro dentro daquela cela. E eu finalizo dizendo, e quando aquele homem pegou a espada, se ajoelhou e ia tirar a sua própria vida, Paulo gritou lá de trás, ei, não faça isso. Estamos todos aqui, porque o terremoto de Deus, quando Deus livra, Ele livra por completo. Se Paulo sai sem o carcereiro ver, ele ia estar devendo a prisão, mas não, ele disse, ei, estamos todos aqui, ninguém foi embora não precisa tirar tua vida, porque quem veio para matar foi o diabo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas nessa noite o livramento veio para dar vida. Não se mata não, faz o seguinte, tem livramento para você. Era Paulo dizendo, não precisa tirar a tua vida, eu vim